Voltei. Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Gente, tá todo mundo. Tá me ouvindo? tá ótimo, tá Eu tranquilo. queria. Ah, essas horas eu queria ter uns 200 mil seguidores para ver se o Instagram não cai a gente. Para ver se ele deixa. Não, mas todo mundo é uma hora, tá? Sério? Eu achava que tinha uma Outro dia eu tava vantagem. assistindo a do Padre Fábio com é, Padre Fábio, Simone e Simaria, uma das duas. Não sei quem é quem, acho que é a Simone. E aconteceu isso, ela falou, padre, nós só temos tanto tempo. Porque com uma hora ele acaba, ele Não, se encerra com o mesmo. padre não dá certo, como com a amiga também Ele não. tem 19 milhões de seguidores, Né? então quem somos nós? Mas vamos lá. E aí você tava Então vamos. contando, vamos lá. Então foi um aprendizado e a gente se respeitou muito. E o que a gente entendeu que um fortalece o outro sempre. E as pessoas em quem realmente nós podemos confiar é um no outro. Então, quando eu chegava, eu nunca fui aquela pessoa de me portar como, eu sou a esposa do presidente. Mas eu sempre estive ao lado dele e sempre conversei com as pessoas. Eu sou muito observadora, trazia as minhas análises para ele, conversava com ele. Então a gente foi construindo. Só que eu tenho a minha carreira e ele tem a dele. Em algum momento se convergia. Um ajuda o outro, claro. Né? A gente brinca e fala assim, nossa, eu consegui levar tantas pessoas bacanas para a entrevista graças ao networking que a gente fez com ele ali na presidência. Eu consegui levar o governador Romeu Zema, que a gente já conhecia por ser de Araxá, o vice-governador Paulo Brant, o Afonso do Sebrae, o Pedro Ayrara, que palestrou no Congresso da Federaminas no ano passado. Quem mais? O Coronel Guedes, que trabalha com o Paulo Brant, então, o cônsul da Itália. Então, pessoas muito bacanas que, graças ao networking dele, sim. Mas como eu sempre estou junto, acaba virando o Emílio da Mariela e a Mariela do Emílio. Né? A É uma Carol coisa que falou, é quem já... parceria real, é parceria real. Graças a Deus. E quem já fez encontro de casais sabe, a gente até se apresenta assim, né? Eu sou o Emílio da Mariela, eu sou a Mariela do Emílio. Na nossa aliança não vai dar para mostrar, mas aqui dentro tá. Ao invés de, normalmente na aliança, tem, por exemplo, na sua deve ter o nome do seu marido. E na Eu dele, não o fui seu nome. casada. Ah, não? Mas Yeah, nem... eu fui casada sem aliança, Ah, sabe? entendi, entendi. Mas aí, Então, acabou não dando certo e eu tô achando lindo você contar, porque eu não sei se eu pretendo me casar novamente, então eu tô coletando essas informações positivas vai que vale a para pena. ver se eu mudo a minha ideia. Aí dentro da... Não vai dar para mostrar porque é muito pequenininho. Mas na minha aliança está escrito Emílio da Mariela e na aliança dele está escrito Mariela do Emílio. E eu ainda consegui, olha, a aliança ela é um pouquinho grossa, mas consegui um cara bacana que ainda consegui colocar um versículo, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o versículo que está em Josué 24:15. Então isso está aqui na nossa aliança. Então isso aqui não é uma coisa que está no dedo apenas, isso aqui simboliza muito pra gente. Ó, Né? a Então é loja de Rafael verdade. Alianças entrou, pega a dica aí, tá, Rafael? A gente tá dando algumas ideias aqui. E meninas, a gente também tá falando sobre relacionamento. Ai, gente, essa live vai ficar pra história. Ah, que coisa Porque boa. até como se relacionar bem com seu marido, sendo líderes dentro de casa, tá, gente? Pega a dica. E a gente tem que ter muita sabedoria, porque senão a gente em casa, e eu já vi isso acontecer, e houve momentos que a gente acaba fazendo inconscientemente, e depois a gente aprende. Aqui dentro ninguém vai sobressair ninguém, aqui dentro é parceria de verdade. Então não tem essa de que, ele fez isso e eu não fui. Ele fez aquilo e eu não fui. Entendeu? É,
é um ajudando o outro, porque se um vai, que legal, como é parceria, o outro vai também. Então é isso que a gente entende. E cada um na sua. Eu como fonoaudióloga, né, com o meu trabalho na TV, a gente tem vontade de ter um programa, a coisa do programa cresceu tanto que hoje a gente quer ter um programa junto. Né? A gente quer ter um programa de entrevista junto, com outro foco totalmente diferente. Mas é um projeto que ainda está engavetado, mas é um sonho que a gente tem. Por quê? Porque deu certo comigo. Quer dizer que ele está com ciúme, está com inveja porque eu estou na frente da TV? Não. Foi bacana comigo, por que não pode ser bacana com os dois? A Carol falou um negócio legal. Eu sou líder. O Pablo não. O Pablo é o companheiro dela. Pelo olhar dos outros. Mas dentro de casa ele é tão líder quanto eu. Isso. É isso. E é legal, Carol, você colocar essa questão, porque eu, pelo menos, né? Eu sou assim. Eu tenho essa questão da liderança como essência. Eu não consigo ser de uma outra forma. Até já tentei, sério, mas eu não consigo. O empreendedorismo e a liderança, ela tá dentro de mim de uma forma que é assim, eu saio de férias durante 4 dias, a cada sei lá quantos anos, e aí eu chego lá na praia e eu fico 4 dias tensa, falando, ai meu Deus, que dia que eu volto. É meio loucura, mas eu fico, meu Deus, que dia que eu volto? Não, o que tá acontecendo? Tá, eu tenho um exemplar em casa. E aí, por causa disso, eu sempre acho que eu vou ter dificuldade de me relacionar com homens que não são líderes. Porque, eu não sei, é uma coisa minha, tá, gente? Tô falando um exemplo meu aqui. Porque eu já olho e falo assim, a pessoa, ela não tem... A pessoa que ela não é líder, algumas, né? Não, na verdade, a maioria. Ela tem dificuldade de ter iniciativa. E geralmente, ela se acomoda. Né? Existem pessoas que gostam de se acomodar, e isso pode ser uma virtude ou pode ser um desastre. E aquilo me incomoda de um jeito que eu olho assim e falo, gente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não tenho a menor condição de conviver com uma pessoa dessa. Tem duas a Carol coisas. Tá bem, porque a Carol tá com o líder dentro de casa, tá ótimo. Tá. Mas aí tem duas coisas. Ou você ensina essa pessoa, às vezes ela tem isso lá dentro guardadinho, e você starta isso nela, né, para que ela desenvolva, ou você assume. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é uma líder que ministra cursos e tudo mais, e aí ela falou para assim, Mariela, meu marido é pacífico demais, só que eu amo desse jeito. Sou eu quem tenho que fazer e tomar a frente na maioria das coisas, mas eu aceito, porque eu amo. Então, é uma opção dela. Eu já tenho uma outra amiga que ela diz assim, eu nasci para ser Amélia. Eu gosto de ser Amélia. E a gente também tem que entender que há mulheres assim. Porque a gente chegou num ponto que assim, toda mulher tem que trabalhar. Toda mulher tem que ser líder. Não tem nada. Não tem nada. Se quiser ser Amélia, vai ser Amélia. E na verdade é assim, isso é empoderar. Algumas mulheres não entenderam isso ainda, né? Empoderar uma mulher é você deixar com que ela faça as suas escolhas e não a critique. Porque o fato dela ser Amélia e feliz é o que torna ela uma mulher empoderada. Não significa que você ser empoderada, você tem que ir pro mercado de trabalho. Não é isso. E mas ela não em nenhum momento ela é submissa. Em nenhum momento ela é... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe, uma plasta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma mulher extremamente ativa, uma mulher inteligente, uma mulher bacana de sentar e conversar. Só que ela fala. Mas também não é aproveitadora, não. Ela é parceira do marido dela. Mas ela fala assim, eu sou para ser Amélia. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de cuidar das coisas de casa. Ok. Eu detesto cuidar das coisas de casa. Eu também. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer café. Então somos duas. Isso aí. Você já viu as receitas que eu tô fazendo? Eu vejo, eu piro. Eu tô viciada agora em café com canela em pó. Então eu coloco a canela no pó de café e passo e tô completamente viciada. Eu só tomo assim agora. Então, deixa eu até aproveitar uma coisa que aconteceu, porque a gente tá fazendo de segunda a sexta, comecei essa semana a fazer receitas que tenham café, né? E sexta-feira, até a gente falando dessa coisa da mulher ter que ser e tal, eu fiz uma analogia com uma coisa que aconteceu. A gente foi fazer uma receita que a minha filha de 14 anos tem hábito de fazer todos os dias, que é o café cremoso gelado. E a gente foi dar uma mudadinha na receita.
ela estava comigo na cozinha, que quando eu vou fazer as receitas, eu vou para a cozinha, coloco o pedestal lá e tal. E ela falou uma coisa comigo e eu não ouvi, porque eu usei colher de café. Ela falou, mãe, é colher de sopa. E o negócio não vingou, não virou o creme. Eu tô sua fã, você sabe, né? Ai, que coisa boa. É o que deu errado, depois deu certo. E aí, mas ficou gostoso. Beleza. Aí depois ela foi fazer, mãe, agora eu vou fazer o certo. E aí ela fez. E ficou aquela coisa cremosa, deliciosa. Eu falei, não acredito. Aí eu fui, fiz o story, né? E falei, gente, deu errado, agora deu certo, então vamos rever. Porque a gente tem que parar com essa cultura de que tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que sair às mil maravilhas. Né? A gente tem que ser de verdade de novo. Deu errado? Beleza, então como que vai fazer para dar certo? Pronto, deu certo. E assim caminha a humanidade. É isso. E gente, e como liderança e como empreendedores, eu acho tão legal a gente contar para as pessoas aquilo que deu errado. Porque você evita que o outro erre. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que fala assim, Manu, quando você for ler histórias de empresas para poder tirar alguma coisa, leia a história das empresas que não deram certo. Porque aí você vai saber exatamente o que você não deve fazer. E é isso. Porque senão vira empreendedorismo de palco. Tem uma que... esqueci o nome dela. Aí, engraçado, né? Eu tinha o nome dela, usava como referência. E ela depois foi descoberta como uma empreendedora de palco. Ai, Jesus. Esqueci. Mas aí você lembra depois. Mas ela era uma pessoa que falava de empreendedorismo, falava que tinha ido para o MIT, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aconteceram determinadas coisas na carreira que viram que aquilo não era bem assim como ela dizia. Tava no topo, fez assim, ó. E ninguém essa lembra questão mais. Eu tô tentando lembrar o nome dela. Aí, ó, ela se tornou uma pessoa insignificante. Então, a gente ser de verdade é muito mais importante. Então, quando a gente vê pessoas que falam, olha, fiz isso, deu errado, mas depois, para melhorar, eu fiz isso, isso e isso, é muito mais bacana. Tem aquele filme Como Perder Seu Homem em 10 Dias, uma coisa assim. Né? Que é muito isso, assim, o que você faz de errado? E aí, quantas vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu faço isso. Nossa, eu faço aquilo outro. Então, se a gente se identifica nos erros, significa que eu consigo entender, e aí vem a crença limitante, a crença positiva, né? Eu posso reverter aquilo e isso, Bel Pesce, obrigada. Alguém colocou aqui, a Aline. Obrigada, Aline. Ela mesma. Tá vendo? Ela caiu viram que não era aquilo tudo. E hoje você não vê, e era um sucesso danado. Hoje eu estava lendo uma matéria que a Pugliese deve perder 3 milhões de reais. Ela já perdeu 3 milhões de reais esses dias, por causa de uma festa que ela fez na quarentena e postou. Inclusive vários contratos, ouvi falar isso também. Diversos contratos sendo cancelados. Em torno de 3 milhões de reais isso deu. Então a gente tem que entender que o ser de verdade eu não estou acima de nada. Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Eu sou de verdade, então eu posso. Não. Eu sou de verdade, eu vivo numa comunidade, o meu direito vai até onde começa o do outro. E assim vamos. E assim também no casamento, né? Que é o que a gente voltou a falar aqui. A questão do meu respeito pelo Emílio, do respeito do Emílio por mim. Há embate? Há embate. São dois líderes. Tem hora que falam os dois altos, tem hora que falam os dois altos. Não é nenhum conto de fada a história. O que existe? Amor e respeito. Isso, e amizade. Amor, respeito e amizade. Sem sombra de dúvida. Né? Muito carinho, muito... o querer estar muito junto, isso ainda... olha que são 26 anos, né? Então tá bom. E aí a gente vê 26 anos juntos, que a gente já tem. Eu falo que mais da metade da minha vida. Eu tô com 46, então por aí você vê. Que sorte do Emílio, né? Que sorte... Que sorte. Se ele sabe fazer boas escolhas, então... Na hora que pega... Mas e aí você vê os filhos, né? Bernardo que vai se descobrindo,
ficou morando um ano em Araxá, depois ele fez escola do Sebrae, ficou morando um ano em Araxá, e aí quero ver se eu quero continuar com a padaria, descobriu que não é a padaria. Vocês ainda Então, têm a padaria? Tem, tá lá em Tem, né? Araxá. Ah, eu quero Tem falar. um gerente. Nossa, espera, lembrei de outro gancho. Calma. O Ah, Guilherme falou assim, mas tem que ensinar, aquela hora que eu falei sobre ir pra praia e ficar pensando no trabalho, mas tem que ensinar ah, a equipe a não ficar dependente, pra quando ter que curtir a praia ficar tranquila. Sei que é difícil, quando estou de férias fico louco, mas já mudei muito. Guilherme, as minhas equipes, eu tento dar o máximo de autonomia possível. Eu tenho líderes para diversos setores e óbvio que a gente nem sempre consegue 100% fazer isso, né? É complicado, olha às quem vezes. entrou, Quem o foi, Edinho de gente? Belo Oriente. O Edinho, presidente de Belo Oriente. Beijo, Edinho. E Conhece o aí, Edinho? não. Presidente de Belo Oriente, da associação de Edinho, lá. me segue lá no Instagram pra gente bater um papo. Eu tô com diversas coisas para poder resolver de associação comercial. Eu tô precisando de gente boa. Edinho. Eu tô precisando daquelas pessoas inteligentes que a gente vai ser o resumo Edinho. delas. Me segue lá no Edinho. Instagram, por favor, se não for muito incômodo. Mas aí o que acontece? Guilherme, eu acho o nome dele. Mesmo quando você consegue, Guilherme, ceder, né, entregar, criar essa autonomia nos seus líderes e nos seus gestores dentro da sua empresa, mesmo assim, eu não sei, eu sou assim. Quando você sai de dentro do seu ambiente de trabalho, quando as empresas são suas, é difícil elas saírem da sua cabeça. É impressionante. Não que eu não curta, né? Não que eu não esteja me divertindo, que eu não esteja descansando, mas a cabeça está ali o tempo inteiro pensando e martelando situações que você vai ter quando você chegar, soluções de problemas. Eu chego no barzinho na beira da praia, eu procuro para ver se tem o nome da gráfica que rodou o material aqui no canto, ó. Automático, é impressionante, porque a gente tem uma gráfica, né? Eu falo assim, gente, deixa eu ver quem foi que fez esse material. Mas isso é legal. É isso. Eu não vejo isso como algo ruim. Porque a gente está ali, a gente está aprendendo, a gente aprende com a concorrência, a gente vê isso muito no Empretec, né? Quando você vai buscar informação, não quer dizer que você vai copiar. Você tem ali uma referência. Aquela referência é boa, ok, eu posso fazer até melhor. Aquela referência é ruim, beleza, o meu é melhor que aquilo. Então ali eu vou balizando. E você pensa, né? E quando assim, na empresa, o Emílio, cansei de falar com ele, né? A gente viajava, isso quando viajava, né? Porque padaria é algo bem complicado. Mas quando viaja, às vezes a gente desligava, porque senão vai te procurar. Não tem como, você é a referência. E aí vai te procurar. Por mais que você Então, tenha esse por time mais que planeje. engajado, por mais que você alinhe sua equipe, sempre vai ter alguma coisinha que é você que resolve. Não tem jeito. Não tem jeito. Faz parte. É aprender a lidar com isso. O que não pode é só isso tomar conta. Né? Aí não. Mas a gente viaja. O primeiro lugar que a Emília vai é a padaria. Fizemos um cruzeiro com os meninos uma vez que saiu de Santos e a gente chegou a Uruguai e Argentina. Onde que ele ia? O primeiro lugar que a gente ia? Padaria? Não tem como. Mas não tem como. Eu também iria, se eu fosse dona de papo. Primeira coisa que eu ia querer conhecer. Não tem como. Eu fui E o em Bernardo São acabou de Paulo. entrar aqui e não me deixa mentir. Eu fui em São Paulo logo quando a epidemia, quando teve o primeiro caso em São Paulo do Covid, eu estava lá. Eu fui numa feira de negócios. E aí eu ia ficar lá, ia ficar 2 dias sem fazer nada, teoricamente, depois do último dia da feira. Aí eu saí, fui procurar loja de móveis, porque a gente também tem, né? Fui procurar loja de móveis lá no Brás. Para poder, e fiquei apaixonada, trouxe um monte de referência, trouxe contato, e é um negócio legal, porque as pessoas têm receio de conversar. Gente, pega essa, porque eu demorei muito para aprender que você não precisa ter receio de conversar com os seus concorrentes. Não tem receio de perguntar. Sempre vai ter aquele, um ou outro, que não vai se abrir, né? Não, é o meu negócio. Mas, geralmente, essas pessoas também não precisam ser seguidas, porque são líderes que estão com a cabeça lá atrás. A gente falou sobre isso mais cedo. Hoje,
O que torna você uma pessoa referência no mercado é exatamente você passar conhecimento de causa sobre aquilo que você trabalha. E aí eu chegava nas lojas e já ia perguntando, não, é porque eu tenho uma fábrica de móveis e eu achei seus móveis lindos, e de que madeira que é isso? Como que é esse acabamento? E a maioria delas super acessível, sabe? E é um medo que às vezes a gente... O não você já tem, então não tenha medo de perguntar. Se você é empreendedor, se você conhece, vai numa outra cidade é ainda mais fácil. Porque o cara tá lá em São Paulo, eu tô aqui em Espinosa, ele vai ter medo da minha concorrência, como? Né? Então, se você está em outra cidade, se você saiu para viajar, para passear, vai lá, entrou no lugar e falou assim, a Kate tem uma academia, ela tá até aí. Visita a academia e pergunta, Kate, como é que é seu processo? Como é que funciona? Eu adoro conversar com pessoas do mesmo ramo. Adoro. É maravilhoso. A gente aprende pra caramba. Até porque cada um tem um olhar. E aí vem, voltando para o associativismo, o empreender. O empreender é o quê? São núcleos do mesmo setor no qual todos que estão ali estão se ajudando. Todos estão crescendo e buscando alternativas que favoreçam o trabalho de todos. Né? Eu tô pirando aqui nos comentários. A Ellen também é fantástica, daqui da região, mora aqui em Porteirinha. Amo a Ellen. Trabalhei com ela na época que eu fui estagiária no Centro de Agricultura Alternativa em Montes Claros, na época que eu fazia jornalismo. Ela falou assim, tem dia que dá uma preguiça de ser líder em casa, saudade de ser criança. Todo mundo, Ellen. Com certeza. E aí a Kate falou assim, minha fala de todos os dias, antes feito que perfeito. Eu ainda vou completar. Antes feito que perfeito, desde que muito bem feito. Sabe de uma coisa? Para quem é perfeccionista, e aí eu concordo, quem foi que falou? A Kate. Kátia. A Kátia daqui de Espinosa tem uma academia, empreendedora também. Eu tenho uma academia, eu sou perfeccionista. O que acontecia? Não tá bom, não fazia. Não tô boa ainda, não tô preparada ainda, não fazia. Então, claro que eu vou fazer o melhor, mas com as ferramentas que eu tenho naquele momento. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Mas o meu problema era, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom, não fazia. Procrastinava porque eu sempre achava que podia ser melhor. Claro, sempre vai ser melhor. Mas a partir do momento que eu faço. Então, com as ferramentas que eu tenho naquele momento, eu vou fazer o meu melhor. A partir do momento que eu fiz o meu melhor, aí eu vou aprimorando, eu vou lapidando e vou sempre fazer melhor do que foi antes. Aquele lance do que a gente falou, né? A gente está vivendo um cenário que é cada vez mais necessário errar e acertar, errar e trocar muito rápido. Na verdade, errar e acertar não. Testar e errar, testar e errar, testar e errar muito rápido, né? E aí tem joga o MVP e, se necessário, pivota, que são termos das startups, né? MVP é o mínimo produto viável. Então, assim, solta o mínimo produto viável, ele é viável? Ok. E aí você vai fazendo e pivotando, que pivotando não deu certo, vamos refazer os passos para ver onde que deu errado para a gente andar de novo. E o mais interessante, o Mastermind, que é baseado nos estudos de Napoleão Hill, no início do século XX, ele já dizia que em determinado momento, que uma das 17 leis do sucesso, do êxito que Napoleão fala, em determinado momento recua. Vai ter momento que você vai ter que recuar para poder andar. É necessário. E isso faz parte. Então a gente tem que pivotar, tem que entender que a gente não é dono da verdade. Gente, é isso mesmo, Carol. Se não aqui. Procrastina sempre. Exatamente. E mais uma dica aqui, viu, gente? É você testar com o menor custo possível situações de maior impacto possível. E não deu certo, cancela. Não fica naquele... Não dá tempo... Hoje a gente não tem mais tempo de ser aquela empresa que fica batendo cabeça ali. Mas vai dar certo, mas vai dar... Gente, não deu. Acabou, chega, cancela. Faz outra coisa. Recomeça, analisa. O plano de negócio, muitas vezes a gente muda para o modelo de negócio fazendo Canva, né? E uma outra coisa que eu acho super interessante, quando você vai fazer o plano de negócio com Canva, você usa post-it. Por quê? Porque você pode tirar. É muito mutável. É muito dinâmico. Então a gente está num mundo que é muito dinâmico. E isso
Eu brinco que nós mulheres, né, o feminino traz com muita propriedade, porque tem hora que eu me sinto... Uma vez eu escrevi uma historinha. Esses dias eu estava até assim, vou ver se eu acho essa historinha, ainda vou tentar publicá-la. Da mamãe polvo. Porque eu me sentia uma mãe Eu tenho polvo. uma gráfica, tá, Mariela? E Ótimo. editora. Se eu Gráfica e achar, editora, tá? bom saber. Vamos. Não sabia da editora, da gráfica eu Negócio aqui, sabia. ó. Ótimo. Tá? Vou ver se eu acho essas historinhas. Se eu achar, eu vou te mandar mesmo. E uma dessas historinhas era da mamãe polvo. Porque eu me sentia uma mãe polvo. Eu tinha que... eu estava com os filhos pequenos, a caçula recém-nascida, o Emílio no associativismo, eu com o meu trabalho, e ninguém na minha família perto. Eu me sentia lotada de tentáculos. E aí as coisas vão se ajeitando. E na historinha, a mamãe polvo, ela tem um coração em cada tentáculo, que é o que fazia a diferença. Então, essa coisa do não deu certo, vamos fazer de novo, talvez a gente consiga, porque dentro de casa é muito aprendizado de acerto e erro. Educar filho é muito acerto e erro. Não, tá aqui, né? ó. Eu tô aqui na live, meu filho tá. Minha mãe mora aqui de frente, ele tá ali, ó. Mamãe! Mamãe! Eu tô escutando daqui. Tá? A Ellen falou um negócio lá atrás, que eu acho que casa muito com esse negócio do povo. Bem lá atrás mesmo. Eu tô parada no negócio dela aqui pra ler. O foda é que para ganhar... Não, o foda é que para grande parte das mulheres que não tem uma rede de apoio ou estrutura para trabalho, quando o bicho pega em casa, a primeira coisa que abre mão é seus planos. Acontece muito, muito. Tem. Isso aí não tem como a gente negar, porque aí vem prioridades, né? Eu priorizo a minha família. Isso é um fato. Para mim, o meu norte é a minha família. Não quer dizer que eu não seja empreendedora, não quer dizer que o Emílio não seja empreendedor, não quer dizer que a gente não tenha um olhar para fora de casa. Mas o nosso norte, o nosso principal objetivo é família. O nosso principal objetivo é qual é o principal legado que a gente vai deixar para o Bernardo e para a Anabelle. Porque não adianta nada fora de casa ser presidente de não sei o quê, blá, 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 blá. Se dentro de casa é tudo uma farsa. Então, o primeiro lugar que tem que ser de verdade é aqui. Tem o lance dos pilares, né? São os pilares. Então, tem o seu profissional, tem o seu pessoal, familiar. Acho que eu, por exemplo, sou muito assim. Eu nunca consigo ser 100% em todos os meus pilares o tempo inteiro. Eu acho que ninguém consegue. Então, vai ter um momento que você vai ser melhor esposa do que mãe e do que empreendedora e do que profissional. Vai ter um momento que você vai estar melhor profissional do que melhor mãe e do que melhor esposa. E vai ter momentos que você vai estar melhor mãe e o seu profissional vai estar... Ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói, né? Agora, uma coisa, Ellen, que aconteceu comigo, e aí eu vou dizer de quem morou 18 anos numa cidade que não é a minha, que a minha família toda aqui em BH e eu em Araxá. Tinha a família do Emílio? Tinha. Mas não é a nossa, né? Assim, não é minha mãe, que eu posso, igual você. Deixei meu filho com a minha mãe. É totalmente diferente. Que é uma beleza. Então, o que eu criei? E no meu trabalho, o que eu fiz por muitos anos? Como eu sou fonoaudióloga de afiliada da Globo, eu atendia 3 cidades. Araxá, que é onde eu morava, Divinópolis e Uberaba. Uberaba, 120 quilômetros de Araxá, Divinópolis, 280. Pegando a 262, que não é uma estrada fácil. Eu criei uma rede. Eu tinha pessoa que trabalhava na minha casa e me ajudava, eu tinha alguém da minha igreja que me ajudava. Não é explorar, é porque eles sabiam que eu precisava. No momento que eu pude, eu tinha babá que tomava conta. Então eu fui criando uma rede de auxílio para que eu conseguisse fazer isso. Quando eu ia para Divinópolis, eu saía de casa às 5 da manhã, voltava às 8 da noite. Com a Anabelle bebezinha, Bernardo pequeno. Porque eu comecei a trabalhar em Divinópolis. Na TV eu comecei em 2002. Em Divinópolis eu comecei em 2004. Então Bernardo tinha 4 para 5 anos. Então era tudo muito pequenininho. E deu certo. E deu muito então, certo, a gente vai criando Porque essa rede, né, de apoio. Olha onde vocês estão. Então deu muito certo. Deu muito certo. A rede de apoio facilita.
Demais. Eu falo que como eu não chego a ser mãe solo, porque o pai do meu filho é extremamente participativo, me ajuda pra caramba. E eu tive a sorte, Deus colocou uma sogra na minha vida perfeita, maravilhosa, que é a avó do meu filho, que me ajuda demais. Que coisa Mas boa. ainda assim, a maternidade, ela não tem, cara, não tem jeito. Não existe 50-50 em maternidade e paternidade. Esquece isso, não existe. Por mais que o pai ajude, seja companheiro, participe da criação, mas eu desconheço uma criação 50-50. A mãe, ela lá, a Marinês, amo, viu, sogra? Você sabe que sogra é pro resto da vida, tá? Tem jeito não. Mas Só enfim, marido que é ex, o resto nunca. nunca. Você então não vai ter jeito, né, amor? Porque você é minha anja da guarda. Mariela, você falou um negócio. Pode falar. Não, acabei me perdendo. Você falou aí de. Você foi falar, aí você falou da sogra, eu desviei. Da maternidade, do 50-50. A gente tem um olhar diferenciado, não adianta. É isso que eu ia falar. O nosso olhar é diferente, então não tem jeito. A gente É. sabe, a gente sente o que está acontecendo pelo choro, pelo tom de voz, pelo olharzinho, pela postura. A gente sabe. Eu falo que eu tive que trabalhar muito o meu psicológico, o meu autoconhecimento para lidar com o fato de trabalhar demais. Porque desde quando eu me tornei mãe, né, isso tem 3 anos, toda vez que eu me colocava muito dentro do trabalho e trazendo trabalho para casa, esses dias mesmo de isolamento, eu estou trabalhando nas empresas e também em casa, eu estou trabalhando acho que 3 vezes mais do que antes. É. Eu não tive. Quando eu falo assim, não sei o quê, o que eu vou fazer na quarentena? Cara, eu não tive isso de o que eu vou fazer na quarentena. Para mim não existiu. E aí eu sempre me cobrei muito, assim, eu comigo mesma, sabe? Será que eu tô sendo uma péssima mãe porque o meu filho tá brincando no sofá e eu tô no computador trabalhando, sabe? Eu acho que também tem essa, de você ter que trabalhar o seu psicológico para não se cobrar ser uma mãe É, perfeita. culpa a gente vai ter de uma série de coisas, não só por isso. Mas aí eu vou te dizer de quem já tem filhos maiores. O amor eles sentem. Eles sabem que é de verdade. Né? E a gente dá exemplo. Então, hoje, quando eu vejo o Bernardo fazendo as reuniões dele, né, buscando o caminho dele, e como a diferença dos dois é grande, de 6 anos e meio, a Anabelle ainda não está nessa mesma fase. Bernardo está na faculdade e está trabalhando. Né? Então, aqui em casa fico eu na sala, trabalhando, Bernardo e Emílio no escritório e a Anabelle no quarto dela. Porque aí ela está tendo aula online, tem um monte de tarefa que a escola está passando. Bens a O Deus, né? Bernardo, o Bernardo tem a faculdade online e ainda tem o trabalho. E aí ela chega e fala assim, mas vocês ficam falando de trabalho? Eu não sou empreendedora. Aí ela brinca assim, eu vou ser publicitária, porque aí eu vou trabalhar com todo mundo. A gente vai montar uma empresa e vai fazer. Só que olha como que é interessante. Ela chegou com um mapa mental aqui para mim e me mostrou outro dia de um projeto evangelístico que ela quer fazer. Eu e o Emílio caímos o queixo. Porque a gente aqui trabalhando, mas ela, pelo ambiente, ela conviveu com isso a vida inteira. Então ela chegou com um mapa mental que ninguém... Ela está acostumada a fazer um mapa mental na escola, porque a escola ensina. Ela chegou com um projeto evangelístico. Assim, não é possível, 14 anos fazer isso. E aí agora nós vamos auxiliar. Provando que empreendedorismo vai na veia também, tá, gente? Aprende. Aprende, né? Bernardo, com os projetos dele aqui, com as ideias que ele está dando consultoria para pessoas em Juiz de Fora. Pessoas que têm empresa. Mas por quê? Porque pôde perceber isso no ambiente. E aí eu me lembro de uma outra coisa, que a Anabelle pequenininha, essa questão de, é a culpa? Tá, a gente é ausente, mas como aquela história, a gente sempre teve junto do Emílio, né, nas coisas que ele fazia. E aí eu me lembro da Anabelle pequenininha no grande hotel lá em Araxá, ela em pé na poltrona, e o Emílio compondo mesa, não sei se ele já estava na Federal Minas ou não. Não sei.
provavelmente. Ele não era presidente da Federaminas ainda, mas eu acho que era presidente da Associação de Araxá. E ela batia a palma e falava assim, como meu pai é lindo. Gente, isso era um barato, sabe? Ver esse carinho, ver esse amor todo. E participava. E aí tinha dia que assim, eu não vou no evento, eu cansei de ficar lá batendo palma. Mas estava com a gente, dormia no colo, né? E estava junto. Não, sim. E você falou um negócio que é assim, e tem muito da essência também, né, gente? Não adianta, por exemplo, a gente que lida com empresas familiares, é o caso de vocês, é o meu caso, em cidades pequenas, a grande maioria das empresas são familiares, né? Aqui em Espinosa, a maioria é. Fora as redes que vieram de fora, né? Praticamente todas. E tem a questão da essência também. Não adianta também você achar que porque o seu filho ele nasceu em um ambiente empresarial e empreendedor de líderes e convive com isso, não necessariamente vai ser como a filha da Mariela, né? Na minha casa, por exemplo, a gente tem dois exemplos, tipo, totalmente opostos. Eu sou completamente ligada a isso, a empreendedorismo, liderança. Meu irmão é totalmente músico, gosta de arte, tá lá na vida dele e tal. Que legal! Morro de inveja porque não sente dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem nada disso. Dorme direito 8, 9 horas por dia. Mas é isso. E nós tivemos a mesma criação, os mesmos pais, a mesma, sabe? E isso é a questão. É você também. E a gente começa a falar aqui como mães, né? Eu vivi para chegar nessa fase de eu ser a mãe que fala. E a gente começa a ver isso como mães que não necessariamente, falando de negócios familiares, os nossos filhos, eles têm que gostar. E eles têm que continuar. Isso não existe, gente. Não forcem a barra, porque isso não existe. Não vai rolar. Olha, só um exemplo, por exemplo, com a padaria. E achar também que vai ter que seguir a empresa, né? Aqui tá mandando a Bel, que é a esposa do Edinho. Bel, Deus te abençoe, querida. Oi, beijo Bel. para vocês Me aí. segue lá também, tá, Bel, por favor? Mas o Bernardo, nosso primeiro apartamento em Araxá, a padaria ficava aqui, tinha um quarteirão, na esquina do próximo quarteirão era o nosso apartamento. Do meu banheiro eu enxergava, o Emílio olhava. Às vezes ele levantava 4 da manhã, ele olhava para ver se o padeiro já estava lá, né? Porque dava para enxergar a padaria. E teve um momento que o Bernardo era pequeno, o que a gente fazia? O Emílio tinha dia que fechava e tinha dia que era o irmão dele, então revezava. A padaria fechava e ele ficava ainda lá dentro, encerrando as coisas, e o padeiro já estava, porque a produção 24 horas. Então eu levava o Bernardo na esquina, o Emílio estava esperando na outra esquina de baixo. O Bernardo descia correndo e ele ficava lá enrolando rosquinha. E ele ficava até o horário do Emílio ir embora. E ele recebia pelas tampas, né, que são aqueles tabuleiros grandes, que ele enrolava. E no dia seguinte a gente ia lá e ele falava assim, mãe, essa aqui fui eu que fiz, essa aqui foi eu que fiz. Ele amava. E ele aprendeu a fazer 6 tipos de rosquinha, de enrolar 6 tipos de rosquinha. Ele viveu isso a vida inteira. Férias, ele ia ficava lá trabalhando, ajudando, passou por todos os setores. E chegou no momento que ele disse, padaria não é para mim, ok. Né? Manu e Mariela, agradecida por nos proporcionarmos esse bate-papo refrescante. Que bom. Eu tô extasiada, gente. Olha, para quem não sabe, tá entrando agora, essa é a nossa segunda live. Tá? A primeira foi às 19 horas, essa é a nossa segunda live. A gente não conseguiu terminar o assunto em 1 hora. Eu tô comendo a agenda da Mariela, que ela deve estar querendo me matar. Tranquilo. Não, mas é porque tava muito tranquilo. bom. Tava muito bom. Tá muito Olha gostoso. Olha pra você ver, a gente já tá novamente há 37 minutos conversando. Nossa, e, cara, eu não senti. Vocês sentiram? Eu tô de boa. Assim, meu café já esfriou, mas tá tudo ótimo. Tem uma pergunta que... Deixa eu ver se eu consigo botar essa pergunta aqui, que a Dai, ela mandou mais cedo. Ela, sobre essa questão do empreendedorismo feminino, ela falou a autoestima no trabalho, a necessidade de sempre mostrar mais, de achar que tem que ser, acho que melhor, que não saiu ali na pergunta. Eu acho que é bem ligado a essa questão de hoje as mulheres elas têm
um papel dentro das corporações que às vezes eles são papéis hierarquicamente iguais às de outros homens, mas nem sempre elas são reconhecidas, né? Da mesma forma, e também não recebem tanto quanto. Isso é uma realidade no Brasil, no mundo. Isso a gente sabe. No não mundo, tem como a gente negar. Como é que a gente lida com isso, Mariela? Me conta. Oi, desculpa. Fala pra gente. Agora eu tô com um problema. A minha bateria tá acabando. E eu tava com 100%. Aí apareceu aqui. Se acontecer qualquer problema, eu conecto. Tá, mas aí só responde essa e a gente... A questão é a gente saber se posicionar. Toda vez que a gente tem uma postura profissional, que a gente mostra aquilo que a gente falou no início, a autoridade em termos de conhecimento e não a autoridade do autoritarismo, a gente vai conquistando o espaço. Essa realidade de ainda ter que mostrar, ela é real. Mas se eu me conheço, se eu sei que eu faço bem feito, se eu sei que eu tenho competência para aquilo e eu me valorizo também, eu não posso me desvalorizar e achar que eu tenho que fazer A, B, ou C ou D para conseguir chegar a algum lugar, ao invés de mostrar a minha competência, eu tenho que mostrar o meu valor, eu tenho que mostrar quem eu sou. É um trabalho de formiguinha? É, mas eu começo no meu ambiente, eu começo aonde eu tô. E ali eu vou influenciar. Tem aquele filme A Corrente do Bem. O Emílio gosta muito de usar esse termo, A Corrente do Bem. O Edinho, se tiver aí, sabe muito bem disso. A Bel, querida, que entrou, a Bel já ouviu o Emílio falar muitas vezes da Corrente do Bem. Esse filme, ele fala de um menino que ele faz o seguinte, ele faz bem a 3 pessoas. E o que ele pede em troca é que essas 3 pessoas façam por mais 3. E assim sucessivamente. Né? E não vou dar spoiler aqui pelo o que acontece no filme, vale a pena. Prepare um lenço porque a gente morre de chorar. Mas é isso, se no meu ambiente eu conseguir influenciar, eu vou conseguir que aquela pessoa influencie em outro, em outro, em outro. E volto a falar uma coisa que eu disse ontem na live que você escutou. Nós, como mães, temos a responsabilidade de criar os nossos filhos diferentes. Como mães, nós começamos em casa a fazer com que isso seja diferente. Não é porque é mulher, porque é homem, é porque é competente ou não. Sim, e gente, só para concluir, a gente está passando por uma situação super complicada, sem precedentes históricos, né, de pandemia dentro do nosso país, de negócios fechados, de empreendedores tendo que fechar portas, outros se reinventando. Então, já que a gente falou de empreendedorismo, é isso, você criar os seus filhos diferentes e começar a fazer diferença a partir de agora na sua vida, sabe? Uma coisa que a gente está escutando muito agora dos líderes, né, que estão fazendo muitas lives o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E, cara, não vai. Não vai. Os negócios não vão ser, o mundo não vai ser. Preparem os seus filhos para esse novo mundo e façam com que eles sejam realmente protagonistas de uma mudança nesse novo mundo. Que é o que a gente precisa, né, Mariela? O seu modelo de negócio já mudou, o meu modelo de negócio já mudou, coisas que eu tinha planejado já não serão da mesma maneira, não tem como. Né? O Edinho, com certeza acreditamos muito nessa corrente do bem. O Edinho vai ser ótimo para você conversar. Pode procurar Edinho, o Edinho se aqui. tu não me seguiu ainda, pelo amor de Deus. Gente, depois eu te passo. Tô maravilhada. Querida, nunca imaginei 1h42 de live. Que coisa Instagram, boa. Não foi com a gente que você derrubou, não, tá? Derrubou, mas a gente voltou, deu tudo certo. A gente teve na primeira live uma média de 180 pessoas passando por aqui. Nossa, que legal! Eu dei um print, vou te mandar pra você ver. Eu quero. E, cara, obrigada. Eu sei que você é uma Nossa, mulher super ocupada, mas foi incrível. Vou continuar te seguindo e o dia que você precisar, eu tô aí. A mesma coisa. Precisando de coração, tô aqui. Admiro muito o seu trabalho, de verdade. Você é uma pessoa assim que me mostrou muito a sua garra, a sua competência, a sua força, né? Você sempre demonstrou ser uma líder assim que sabe se colocar da maneira certa. E já ouvi muitos homens dizer: "Ah, não, Emanuela falou, não. Então deixa eu escutar." Isso se tudo der errado, eu mando um currículo pra você. Mas eu sei que vai dar certo. Não, tô brincando, não vai dar errado não, tá?
Gente, para vocês que ficaram até agora, muitíssimo obrigada, gratidão eterna, Obrigada, Mariela. gente. Um beijo Eu que enorme na agradeço. sua família. Obrigada. Um beijo no seu filhote lindo. Bom final Beijo. de Fica com semana. Deus. Para você também. Tchau. Tchau.